E hoje é dia de conferir as estreias da semana no nosso quadro Cine DF. Ana Karina de Carvalho está aqui conosco no estúdio. Oi, Ana Karina, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. A gente vai começar falando assim, parece que começou as férias, vai começar as férias, tem um monte de filme para criança. Um monte de filme. Mas eu queria antes falar de uma coisa. Eu estava em Buenos Aires, voltei essa semana, num evento chamado Ventana Sur, que é o maior mercado de cinema mercado latino-americano. Ou seja, é onde os produtores, atores se encontram, é um mini mercado de Cannes, mais para a América Latina. E este ano a gente notou, assim, fortemente a presença de animações. Ou seja, o mundo está voltando muito para conteúdo em 2D, em 3D, de animação, e esse mercado está cada vez crescendo mais, inclusive no Brasil. A gente tem vários projetos, inclusive um com Walter Salles, que chama Arca de Noé, só para a gente começar falando dessa animação que... Esse país, que é a origem desse filme Duda e os Gnomos, é o Canadá, que tem tradição e muitos animadores, muitas pessoas que vão trabalhar nessa seara vão para o Canadá e estudar. E esse filme é dirigido pelo canadense Peter, que ele fez também o Quebra-Nozes há pouco tempo. E o produtor é do Shrek, que conta a história da Lian, que é uma menina fofa, linda, que vai com a mãe para casa da tia Silvia. Só que na casa da tia Silvia, que a gente está vendo ali, acontece algo incrível, assim, que moram vários gnomos. E aí se desenvolve, ao longo da história, uma amizade muito bonita dela com os gnominhos que vivem na casa, e tem os trolls também. É uma animação moderna, ou seja, é um desenho animado que traz elementos, como tem acontecido, de roteiro que dá para a família toda assistir. Então tem as mensagens subliminares, que são boas para as crianças, muito entretenimento, mas de uma maneira mais artística, ou seja, a paleta de cores sai um pouco daquele padrão que a gente conhecia dos grandes estúdios. E mistura essas séries, né? Essa questão de TV com longa-metragem. Não é um longa muito longa, ele tem 1h10, então assim, é um divertimento, assim, é divertido para a família. Pra todo e eu mundo, recomendo, né? Agora, quem vai entrar de férias, já semana que vem, né? Para a criançada aqui de Brasília. Pode conferir. Pode conferir. Agora um outro filme extraordinário que tem a Julia Roberts. Esse filme é extraordinário. Foi uma grande surpresa, Carol, porque a gente às vezes tende a ter um pouco de preconceito de grandes best-sellers que vêm do mundo todo, tipo A Cabana, que eu também me surpreendi, que foi um dos melhores filmes que eu vi. O Extraordinário também é do livro homônimo que vendeu milhões de cópias, chamado Wonder, né? Extraordinário. E traz aí pra telona, além da Julia Roberts, Wilson, o Jacob Tremblay, que fez O Quarto de Jack. Ele vai protagonizar essa história como um menino que nasceu com uma síndrome, passou por diversas operações, intervenções cirúrgicas, mas que ficou com muitas marcas e com o rosto deformado. A gente está vendo aí no trailer. Esse ator Mirim é incrível. Tipo, você prepare-se para chorar, mas... Eu quase chorei assistindo o trailer, eu confesso. Eu tenho que avisar, mas é imperdível. É um dos melhores filmes do ano. Tem um roteiro sensível. A questão de cada personagem, porque poderia ser o seguinte, só a vida dele, o ponto de vista dele de superação, o bullying, a escola, porque ele fica numa redoma durante muito tempo protegido pelos pais. Mas a mãe assume a questão que, se ele não encarar a realidade, como que ele vai se tornar uma pessoa normal? Sim. Então, qual é a ideia? Vamos colocar numa escola. Uma escola. E esse encontro, né, dele com os amigos transforma toda a história, mas eu estava falando antes. Cada personagem tem um papel principal na história. O pai, a mãe da Julia Roberts, a irmã, que vai ter assim, uma função muito interessante nesse roteiro. Então, é um filme aí, 5 estrelas. É meio que uma lição de vida ali para todo mundo, né? É uma lição de vida. A história dele. E como eu falei, o tema central, tanto da Cabana quanto do Extraordinário, que são oriundos de livros de sucesso, é a superação. E esse filme, ele é baseado em alguma história real ou não? É ficção? É uma ficção, mas sempre tem referências. Isso daí o autor já falou em entrevistas. Tem referências e acontece muitas crianças com síndromes, especiais, elas acabam ficando em escola. Está mudando muito agora, o mundo está mudando, está tendo esse olhar. Isso é fantástico, né? Isso aí. Agora vamos falar de Verão 1993.
Olha só, um filme espanhol dirigido por uma mulher que estava esse ano no Festival de Berlim, uma mostra que é destinada para diretores de primeiro filme. Ou seja, você acabou de fazer um curta, tal, você tem um roteiro bom. Nesses países que tem incentivo, né, incentivo para o cinema, aí você faz o seu primeiro. A estreia dela foi fantástica. É um filme que é passado na Espanha. De novo, a gente vai falar, olha só, essa semana calhou. Uma protagonista mirim. Mirim também. Também. E ela vai ter que lidar com uma das piores coisas da vida, principalmente na infância, que é a perda do pai e da mãe. Primeiro morre o pai, depois a mãe, em decorrência da AIDS. E ela vai morar com os tios no interior. Então, é toda a questão da agressividade, da não aceitação de uma situação que foi imposta de uma maneira muito brutal na infância, mas de uma maneira muito sensível. O que me tocou muito nesse filme, falando de cinema, é que a diretora, ela ousou muito e deu muito certo, a câmera muito próxima no close da criança. E ela teve uma química, né, uma interatividade com essa atriz fantástica, porque aí você realmente está mergulhando em cada detalhe, em cada sentido, nessa dor, né, também. Mas, assim, essas crianças estão fantásticas. Esses dois protagonistas, do Extraordinário e do Verano 1993, assim, é de tirar o fôlego. Então, vale a pena conferir também, né? Vale. Vamos conversar sobre Lucky. Lucky, aí a gente vai para o Velho Oeste. É um filme também independente, digamos, porque não está falando de uma grande produção, e sim de uma história do ponto de vista do Lucky. Um senhor de 90 anos, um grande diretor aí de Westner, que resolve se isolar e buscar respostas de tudo que aconteceu na vida quando ele descobre que vai morrer. Vai morrer porque fumou muito. O diretor é primo do David Lynch, então eu vou dar um spoilerzinho, que o David Lynch faz uma participação no filme do parente dele, que tá muito bom. Tem dosezinhas de Twin Peaks, tem um humor muito refinado, é sarcástico, é de um grande ator, então ele tá aí nesse protagonismo de uma pessoa que revive uma vida inteira, revisita nessa história de uma maneira leve. Porque ao mesmo tempo, se você tá com 90 anos e vai morrer, tá no lucro. É verdade. É bem humorado, né? Não é isso, cara. Tipo, se for pensar na vida, né? Aí, tipo, tem um jargão que eu li uma vez que falava assim: cigarro mata aos poucos. Aí o outro fala: eu tenho pressa de morrer. Numa campanha totalmente politicamente incorreta, não se deve fumar. Mas eu achei interessante esse sentido de essa volta para o Velho Oeste, numa cidade pequena e pacata, toda essa terra vermelha aí, americana, num filme delicioso. Isso aí. Em Busca de Fellini é o nosso último filme de hoje. Um drama. É um drama. Um drama passado nos Estados Unidos e na Itália. Federico Fellini, que inspira, fez 8 e meio, fez vários filmes fantásticos. Mas a história começa nos Estados Unidos, quando uma mãe... É outra coisa de deixar na redoma, mas dessa vez ela deixa por opção. A mãe, a Maria Bello, fez uma interpretação fantástica. Cria a filha muito protegida, de uma maneira até muito ingênua, sabe? Assim, privando a filha de todo o contato com o mundo, com o amor, com os problemas. Aquela tendência, às vezes, tem uma filha única. De proteger, né? De proteger. Só que chega uma hora e ela fica vendo filmes, né, em casa. Ela lê muito, vê filmes, essa diversão é muito em torno do cinema. Só que quando ela recebe, assim, quando ela vê que tem que trabalhar, né, a própria protagonista, ela vai pra Itália, tá vendo? E na Itália ela vai buscar o quê? As locações, os lugares onde foram filmados os filmes de Fellini. Então você vai ver Veneza, Roma, e não tem lugar mais romântico no mundo que a Itália. Então ela se apaixona também. Claro, né? Isso daí a gente já viu no trailer. Então é um drama sensível, lindo. Sim, os filmes estão muito legais essa semana. Eu recomendo todos aí que eu falei, claro. Que bom. Então, motivo para ir ao cinema não falta. A partir de hoje, todos esses filmes estão em cartaz em todos os cinemas aqui de Brasília e do Brasil. Então é isso aí, Ana Karina. Muito obrigada pelas dicas. Semana que vem a gente está aqui de volta. Com mais dicas, a gente vai estar de férias já, né, a criançada. Obrigada. Obrigada. E há 30 anos, Brasília era declarada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Até então, o título só tinha sido concedido a cidades construídas antes do século XX. Acompanhe essa viagem pelo universo histórico e arquitetônico, contada pelo olhar especial de Thaís Antônio e Daniel Paranaíba.
nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. A frase de Lúcio Costa, o urbanista que criou a lógica diferente da então nova capital do país, é o que faz com que falar siglas como SQN, SQS, SHIS e tantos outros S's seja corriqueiro por aqui. No plano piloto, as ruas não têm nome, são letra e número. São o som da estranheza de quem não mora aqui quando pergunta o endereço. Como é possível que não haja nomes a chamar as quadras, que as ruas sejam a W3, L2, eixo W? Para o brasiliense, simplesmente é assim. Eis que a cidade, com apenas 27 anos, ao revelar ao mundo suas curvas e também suas retas, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Se há 30 anos, quando foi inscrita na lista, ladeada por bens culturais de todo o mundo, Brasília era uma cidade que aparentemente servia ao poder, hoje é uma profusão de diversidade. Somos 3 milhões de brasileiros, porque é de muito Brasil que se faz Brasília. Cidade nova, imigrantes, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste correndo nas veias. No plano piloto, asa e corpo do famoso avião vivem menos de 10% das pessoas que habitam o retângulo traçado há quase 6 décadas. Brasília tem que ser preservada, ela faz parte dessa afirmação da nossa identidade cultural, mas por outro lado a gente tem uma pressão de 2,5 milhões, pelo menos, 2 milhões e 600, 700 mil habitantes que estão à margem desta área tombada e que também têm direito a usufruir dessa parte tombada. Assim. Lúcio Costa ganhou o concurso para o projeto de Brasília com um croquis e uma redação. É que a proposta do urbanista era inovadora e já trazia muito do conceito do que Brasília é hoje. Lúcio Costa propôs 4 escalas para a cidade: monumental, residencial, gregária e bucólica. E foi justamente a junção das escalas com o ousado exemplo do urbanismo modernista do século XX que garantiram a inclusão na lista. Claro que os prédios de 6 andares das superquadras com os pilotis, outra expressão muito familiar para quem mora aqui, mais conhecidos como debaixo do bloco, e todo o conjunto arquitetônico do Centro do Poder também contribuíram para que a Unesco reconhecesse a capital como patrimônio. 30 anos depois, são muitas Brasílias. Tem a Brasília morada dos pássaros, dos cobogós nas fachadas, das placas de sinalização características, dos jardins de Burle Marx, do passeio em família, do Centro do Poder, dos ministérios e do pastel com caldo de cana na rodoviária. Das passadas apressadas na hora de pegar o ônibus para casa ou de chegar em cima da hora para um compromisso. A rodoviária do plano piloto, aliás, é um capítulo à parte. Ela é um equipamento urbano que você não sabe se ele é um equipamento rodoviário ou se ele é um equipamento de encontro ou se ele é uma galeria do povo ao céu aberto, né? Então isso é fundamental nesse projeto que é absolutamente ímpar no mundo e que eu acho que tem uma grandeza, tem um espírito dessa conquista do Cerrado, dessa interiorização do Brasil e dessa vanguarda artística e cultural que Brasília ensejou e que Brasília tem que fazer jus cada vez mais a esse espírito de vanguarda, esse espírito de conquista do desconhecido. De acordo com a Unesco, os lugares do patrimônio mundial pertencem a todos os povos do mundo, independente do território em que estão localizados. Brasília é sim exemplo de arquitetura para o mundo, mas mais importante do que ser patrimônio é ser da humanidade.